Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Dr. Nuno Gaioso Ribeiro os esclarecimentos que deu até agora e vou continuar a fazer algumas perguntas para tentar perceber um pouco esta questão das propriedades. Sobre as desvalorizações do terreno, disse que 33% são desvalorizações relativas a ativos imobiliários em Portugal. Isto corresponde a quanto e foi em que anos? Falou há pouco que era 90% Espanha, não sei o quê, disse 33% sobre o total dos ativos imobiliários em Portugal. Sim, sem considerar a Espanha sobre o total de ativos em Portugal, há uma desvalorização de 33% sobre o valor de referência da aquisição em 2017 até ao valor de finais de 2020. Isso corresponde a quanto? Corresponde a uma diferença entre, portanto, total sem finca de Arcos, entre 92 milhões e 62 milhões aproximadamente. Portanto, passou de 92 milhões para 62 milhões Sim. nos ativos em Portugal, Sim. entre 2017 e 2019. E 20. E 2020. Finais de 20. Consegue compreender a nossa apreensão, uma vez que é perito no mercado imobiliário, nós estamos em contraciclo. Eu não sou perito em mercado imobiliário. Estamos em contraciclo como... A 2017 a 2020 o mercado subiu, não é? Portanto, falou muito bem que a conjuntura era muito importante, portanto, eu estou a tentar perceber o que é que isto quer dizer. Quer dizer várias coisas. Primeiro, Sra. Deputada, estes ativos dizem exclusivamente a Portugal e, portanto, tem que ver com, eu diria, dois fatores essenciais. É que a procura imobiliária cresceu, mas relativamente ao valor dos terrenos há uma coisa que tem um impacto muitíssimo substancial, que é a subida dos custos de construção. É brutal. Porque a subida dos custos de construção retira a margem, que é o valor residual dos terrenos. E, portanto, quanto é que está a considerar para o custo de construção? Portanto, eu tenho que lhe dar as avaliações 1 a 1. Mas sei que uma coisa que teve um impacto muito considerável tem que ver com a estrutura de subida de custos de construção face ao valor médio de venda. Nós não estamos a falar das subidas de Lisboa, portanto, nós estamos a falar da Alverca, estamos a falar de uma zona ribeirinha de Loures e, portanto, enfim, do final da Expo até depois à zona limítrofe do Concelho de Vila Franca, e depois estamos a falar de um terreno no Algarve, segunda linha do mar, em Tavira. E, portanto, o que lhe estou a dizer é que se houver um valor de venda imobiliário, vamos imaginar 3 mil metros quadrados, descontados das infraestruturas, do time value of money, e a influência do custo médio de construção é brutal para aquilo que é o valor residual dos terrenos. E, portanto, há um impacto muito significativo e são os maiores. Há também portanto, algum o resto impacto, do mercado em Portugal não teve nenhum impacto nos custos de construção? Há também aqui impactos que eu quero dizer-lhe e que eu acho que são impactos de resolução temporal e, portanto, e quero ser muito claro sobre isto. O Parque Oriente tinha alvará emitido quando o fundo adquiriu o imóvel. As condições de revogação desse alvará por parte da Câmara Municipal de Loures já se verificavam há alguns anos. Mas poucos meses depois do imóvel ser transmitido, foi revogado o alvará. Isso implica, do ponto de vista das avaliações, que são meramente contabilísticas, isso implica uma desvalorização significativa do ativo. Então, quanto é que desvalorizou o Parque Oriente? Sendo que este ativo está incluído no PDM de Loures como uma área de desenvolvimento maioritariamente residencial e de serviços, à vontade, obviamente, pelo que eu percebo, não sou perito e não sou eu que estou a fazer esta gestão, mas à vontade da Câmara... Pode-me dizer, se faz favor, se houve aqui alguma alteração na questão urbanística do Parque Oriente, é só dizer isto. Do Parque Oriente houve uma alteração de 8,5 milhões na avaliação de referência, de 26 para 18 milhões aproximadamente, 26,8 para 18,2 no período que vai desde o valor de referência de integração dos ativos até final de 2020. Eu vou ter que pedir para repetir, peço desculpa, desvalorizou de quanto para quanto? Parque Oriente de 26,8 milhões para 18,2 milhões, ou seja, uma desvalorização de 8,6 ou 32% sobre o valor de referência de integração do ativo. Em que ano? Entre a integração do ativo em finais de 2017 e finais de 2020. E diz que isto é porque houve uma alteração urbanística? Não, isto é um conjunto de pressupostos que terminam as avaliações. Então, é porque houve uma alteração urbanística? A resposta é não. Houve uma alteração urbanística? Eu acho que uma alteração nas licenças administrativas do ativo cria um grau de, digamos... Sim, isso eu sei que cria. Estou a perguntar é sobre este ativo, houve alguma alteração urbanística? Foi este ativo em concreto que eu lhe disse que houve uma alteração urbanística, ou seja, foi revogado o alvará. Então pronto, este ativo teve uma alteração urbanística, foi recusado o alvará e é por isso que desvaloriza. Eu só quero não é só por isso, Sr. Deputado, é por um conjunto de razões. Eu não consigo transformar simples uma coisa que, peço desculpa, que não é tão simples. É por um conjunto isto e os preços de construção. Eu estou só a tentar ter alguma... Eu tenho que assumir que o senhor sabe alguma coisa sobre o mercado de construção.
Sim. De imobiliário, não é? A partida disse-nos no princípio que está a trabalhar no mercado imobiliário desde 1990 e qualquer coisa. Não, eu estou a trabalhar no mercado de capital de risco e private equity desde 97. O mercado imobiliário não é sequer a área que eu acompanho e nem é a minha área de especialidade. Então vamos lá tentar, eu peço desculpa, mas eu estou a aproveitar a sua presença aqui para ajudar, eu estou a seguir terreno a terreno e a tentar perceber o que é que aconteceu a cada um. Quando há a alteração do PDM de Vila Franca de Xira em 2019, há alguma alteração na condição urbanística da Quinta do Cochão e da Quinta dos Fidalgos? Há uma alteração do PDM, não sei se não há há alguma positiva ou negativa, ou seja, se há algum impacto, não sei, é a mesma pergunta. Não há impactos relevantes nesse nível urbanístico. Não há impactos relevantes nesse. Ou seja, vamos tentar perceber, a Quinta do Cochão mantém-se as condicionantes urbanísticas do princípio até hoje? Sim. Está a haver uma revisão de um projeto que já tem muitos anos na sua concepção, já foi apresentado vários estudos à Câmara e várias propostas, mas sim, as condições, os pressupostos principais urbanísticos, sim, e até nós achamos, ou as equipas que lá estão acham que a Quinta do Cochão provavelmente deve ser o projeto prioritário de desenvolvimento a ser feito pelo Fundo. E não houve nenhuma, portanto, esta alteração do PDM 2019 não teve nenhum impacto nem na Quinta do Cochão, nem na Quinta do Fidalgo? Nos dois terrenos que vocês têm, portanto, Vila Franca de Xira. Que eu saiba e que tenha presente, não, como lhe disse, também lhe poderei confirmar, mas o que não teve nenhum impacto. Sim. Os números de construção que existem hoje foi aqueles que eu disse na minha intervenção inicial e que deixei escrito. As duas fases da Quinta do Cochão já estão aprovadas, em termos de loteamento? O loteamento é único, ele tem duas fases programadas, portanto o programa desenvolve-se em duas fases. Sim, mas nós estamos a fazer, como lhe disse, está uma proposta, ou está o master plan de uma revisão do master plan anterior que existia para desenvolvimento da Quinta do Cochão, porque já tinha 8, 9, 10 anos, não lhe sei dizer, e portanto está a ser feita uma adaptação ao que é hoje a procura, o que é hoje a concepção de um projeto desta natureza. E simultaneamente, como disse, está feito um pedido de financiamento com base na revisão dos pressupostos financeiros de desenvolvimento desse projeto, está feito um pedido de financiamento ao novo banco. Um pedido para 21 milhões para fazer, disse-nos há pouco? O pedido que está são 8 mais 13 milhões, 8 para as infraestruturas e 13, julgo que sabe, para a primeira fase de desenvolvimento de um loteamento em concreto. Estou só a achar curioso porque eu tenho aqui um mapa de imparidades do novo banco que fala em 2,5 milhões para as infraestruturas, mas não sei. Da Quinta do Cochão? Da Quinta do Cochão. Então deve ser mais do que as infraestruturas. Sr. Deputado, eu, como disse, não sabia, recebi uma mensagem do meu colega que já estou operacional a dizer que o pedido de financiamento é 8 mais 13, num total de 21. Mande-lhe o detalhe ou a instrução do pedido. Eu sinceramente agradeço, porque eu estou mesmo a aproveitar, porque estou a fazer este levantamento exaustivo e, portanto, está-me a dar dados que me estão a ajudar. Portanto, a Quinta do Cochão mantém-se o valor... São formato de saber qual é a informação que a Comissão quer ao certo, para depois fazer cá distribuir e chegar. Neste caso é mesmo a questão de tentar perceber as desvalorizações das propriedades em anos em que o mercado teve a crescer. Porque, obviamente, os preços de construção afetam todo o mercado, não foi só os vossos projetos e o mercado cresceu de qualquer maneira. Mas afetam onde o preço estimado de venda é mais baixo e, acima de tudo, naqueles que têm... Enfim, o problema do imobiliário é o time value of money, não é? E, portanto, os que têm ciclos de longo prazo, mas têm construção mais automática. Eu entendo e genuinamente agradeço os seus esclarecimentos. Estou aqui mesmo a aproveitar. Todos os ativos são avaliados por avaliadores independentes, de acordo com os pressupostos aplicados eu já sei, todos os anos, e tem métricas. Nós temos essas avaliações todas que estão incluídas depois nas contas do fundo que dão origem aos relatórios de final de ano. Já sei que todo o sistema está montado nos avaliadores independentes, eu já percebi isso. Mas agora, resumindo e concluindo, a Quinta do Cochão, portanto, não houve nenhuma desvalorização da Quinta do Cochão do princípio até hoje. Mantém-se igual os 9 milhões do princípio até ao fim. Houve uma desvalorização de 10.513 para 9.503. Houve uma desvalorização de 1 milhão. Mas porquê é que desvalorizou a Quinta do Cochão? Não lhe sei dizer ao certo, só vendo os pressupostos efetivos. Vai-nos mandar as avaliações desses peritos imobiliários destes terrenos? Posso mandar, quer dizer, tem que ver o comparativo, não é o ponto de partida e o... Claro. Estou a pedir, agradeço, vamos ficar à espera. Depois podem condensar só a lista de pedidos para eu tratar, eu anotei alguns, depois faremos isso. Condensarem, eu agradeço. Estas três, que foi as 3 prioridades que anunciou no princípio, portanto já sabe, avaliações de Parque Oriente, Quinta do Cochão e Pinheirinho. Portanto, vamos agora ao Pinheirinho. Houve alguma desvalorização do Pinheirinho? Tem alguma coisa a ver com a outra idade do Pinheirinho? Está colada à outra idade do Pinheirinho, também era do Novo Banco?
Não é na mesma praia, é na mesma zona, não tem nenhuma proximidade geográfica sequer. Não está a falar não tem nada a ver. do Pinheirinho, concelho de Grândola. Eu sei que esta não é a mesma coisa. Eu sei que esta não é a mesma coisa. A pergunta é se tem alguma coisa a ver. Eu sei que é outra propriedade. Não, isto é em Tavira, no concelho de Tavira, não tem nada a ver com o Pinheirinho de Grândola, não. Muito bem. Tem alguma desvalorização o Pinheirinho? Tem. Tem uma desvalorização de 24 milhões para 18. Não, para 19. Tem uma desvalorização de 5 milhões sobre a base de referência de 24 e eu tenho que lhe dar... Pronto. Eu não tenho aqui a explicação. Pátios da Luz, Pinheirinho... Pronto. O Pinheirinho é um dos ativos onde nós estamos também a fazer uma revisão do projeto. E isso tem uma justificação, é que a volumetria do projeto inicial de construção parece, a priori, relativamente excessiva para o que é as necessidades de procura e as necessidades de turismo naquela área. E, portanto, pode ter a ver com o impacto da redução da volumetria de construção neste terreno. Em mais algum dos outros fundos todos que gere, há alguma propriedade do BES, Novo Banco, alguma destas propriedades tenha ficado pendurada? Propriedades em que sentido? Ativos imobiliários, terrenos. Não. Não tem nada a perguntar. Eu estou a perguntar porque eu não sei. Eu vou dar um exemplo. Genuinamente, pode haver, pode não haver. Estou a dizer uma coisa que é assim, não faço ideia. Não, nada que nós tivéssemos intervindo diretamente enquanto sociedade gestora para ativos diretos sob gestão. Agora vou-lhe dar um exemplo. Nós temos participação em 4 hotéis que foram desenvolvidos por um fundo de reestruturação e que ficou com os créditos e precisou de cash e que nós investimos capital e que temos parcerias e que correm muitíssimo bem e que o fundo subjacente pertence ao Novo Banco e a um conjunto mais de outros bancos. Não sei qual é a pergunta em concreto, mas... Não é nenhuma, é mesmo a perguntar se alguma das propriedades foi parar aí de alguma maneira. Nós andamos à procura delas para tentar perceber quem é que as tem. Portanto, nada aqui veio parar. Alguma dessas, todos os fundos que não seja só esse. Não, nada aqui veio parar, mas pronto. As que têm são estas 3, são as maiores Estas 3 são maiores, mas dão um conjunto significativo de outros ativos, que eu, aliás, elenquei pelo nome na nota de rodapé na intervenção que fiz, que deixei à vossa disposição, porque achei que estes ativos, como significam uma parcela tão grande do valor dos ativos em Portugal, achei que valia a pena de destacá-los. Depois há um conjunto grande de outros ativos. Portanto, em Portugal, síntese, entre 2017 e 2020, desvalorizou de 92 milhões para 62 milhões, portanto 30 milhões, caíram nos ativos imobiliários em Portugal. O Parque Oriente desvalorizou de 26 milhões para 18 milhões, a Quinta do Cochão desvalorizou de 10 milhões para 9 milhões, o Pinheirinho desvalorizou de 24 milhões para 18 milhões, portanto houve uma desvalorização genérica. E agora pediram 21 milhões para a Quinta do Cochão e 10 milhões para o Parque Oriente, é isto? Não, Pinheirinho. Pinheirinho, certo. Vamos lá tentar, faça-me, se faz favor, outra vez a área bruta de construção do Parque Oriente, da Quinta do Cochão e do Pinheirinho, como disse no princípio. Aqui vou eu. Só um bocadinho. Portanto, Parque Oriente, 382.538 metros quadrados de área bruta. 382.538 de área bruta, de terreno, e 102.920 metros quadrados de construção acima do solo. Habitação. Habitação e serviços, correspondente a 822 fogos. Ok? 822 fogos. Isto é Parque Oriente. Parque Oriente. A Quinta do Cochão. Quinta do Cochão são 113.585 metros quadrados de área bruta, 74.781 metros quadrados de área de construção acima do solo, 483 fogos. E o Pinheirinho são 98.100 metros quadrados de área bruta e de 58.898 metros quadrados de construção acima do solo, 473 fogos. Muito bem. Nós vamos então pedir que nos envie todas as avaliações, até para perceber quando é que aconteceram estas desvalorizações, em que anos, se for em que anos exatamente, para perceber como é que estes terrenos estavam a desvalorizar e
Queria também que nos enviasse a questão da alteração urbanística do Parque Oriente, ou a condição urbanística do Parque Oriente, se não tiver nas avaliações, a condicionante urbanística, mas fica registado que o plano de Vila Franca de Xira não teve nenhum impacto nem na Quinta do Cochão, nem na Quinta dos Fidalgos. Confirmar-lhe isso por escrito, Sr. Deputada, Sim, mas já não agora teve nenhum só... impacto. Genuinamente estou a aproveitar para retirarem o máximo de informação de si possível, porque estamos a tentar fazer esta recolha e, como sabe, não é, foi vereador há muito tempo, sabe que a parte urbanística é a coisa que tem o maior impacto até nas alterações na alteração do preço dos territórios, até mais do que propriamente os valores da construção, porque os valores da construção impactam todo o mercado no seu conjunto e, portanto, à partida não há umas pessoas que desvalorizam e outras que não. Só a última para fecharmos, porque já estamos com os 9 minutos. Estas desvalorizações, portanto, diz que é entre 2017 e 2020, mas não sabe em que anos é que isto aconteceu ou foi gradual ao longo do tempo? Desde a data de integração dos ativos, 2017, 18, 19 e 20. E tem impacto já, obviamente, em 2020 do que é a estruturação e a... Mas foi gradual ao longo do tempo ou foi um ano específico que isto houve mais? Isto levou um ajustamento, deixe-me dizer ao contrário. Isto leva a um ajustamento muito significativo de 2019 para 2020 e, portanto, isto vem feito uma desvalorização gradual de 2017, 18, 19, mas depois 19 para 20 leva a uma muito significativa, mas eu envio-lhe os dados de evolução dos ativos e do fundo durante o período. Fica só daquilo que sabe na sua experiência junto ao mercado imobiliário, não sendo perito, o que seja, eu também cada um sabe, eu para a parte do urbanismo é o que eu sei, outros saberão de outras coisas, não acha estranho estas desvalorizações quando o mercado estava a subir 2017, 2018, 2019, foi o ano mais alto do mercado em Portugal? Não acha estranho? Isto é uma pergunta genuinamente só para ter a sua opinião de pessoa informada e agora já não vou fazer mais coisas específicas, até porque o nosso tempo já acabou. Sr. Deputada, já agora, deixe-me começar por uma coisa genérica. As desvalorizações contabilísticas e estritamente contabilísticas não beneficiam nem prejudicam ninguém, num certo registro. Estas desvalorizações que estão a ser feitas e, portanto... Não, desculpe, é que tem um impacto real nas chamadas de capital, porque, como sabe, e disse muito bem no princípio, mesmo que se não tiver, isto pode ter um impacto no rácio do banco. E, portanto... mas já percebemos que o cálculo que o banco faz é diferente daquele que é a imputação pelo valor líquido global do fundo. E, portanto, o que eu estou a dizer é que o registro do valor líquido global do fundo e a avaliação que suporta, digamos, a definição do capital próprio do fundo não foi provavelmente a mesma que serviu de referência para o grau de imparização que o novo banco calculou. E, portanto, isto pode ajudá-la, mas não lhe vai suportar a chegar ao numerizado, porque esse número só o novo banco lhe pode dar. A minha angústia é a desvalorização de propriedades e isto ajuda-me. Portanto, desvalorização de propriedades de 2017, 2018, 2019, essa é a minha angústia. Certo. Portanto, vou propriedade a propriedade a tentar perceber o que é que aconteceu. Está bem, claro. Ajudou-me. Obrigada. Obrigado.